Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Salve, salve, natrilheiros e natrilheiras! Sejam todos bem-vindos ao programa Bate e Volta da programação do Na Trilha. Eu sou o @recirilo, muito contente, feliz e prometo a vocês que hoje eu não vou falar mal de ninguém, de nada, mentira. Mas não estou sozinho hoje aqui nesse programa. Redi, como é que está a sua expectativa para a gravação de hoje? Então, hoje vai ser animado, né? Temos celebridades no programa. Ah, sim, ela está conosco aqui hoje, visitando a gente, Lúcia Conrado. Ah, não, eu não sou celebridade não, mas tô feliz da vida, porque eu sou assim, tiete, tá? Gente, sou tiete. E outra coisa, o Renan não vai falar mal de ninguém hoje, porque o Redi tá aqui. Porque ele gosta de falar mal do Redi. Não, eu não falo mal de Redi, eu falo verdades do Redi, é diferente. Eu pensei que você ia dizer que eu tô aqui e eu ia falar mal no lugar dele, né? E visitando a gente aqui, os estúdios do Na Trilha, ela com seu sorriso, com seu perfil, que se você não segue, você está errado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí, se apresenta pra gente, quem é você? Oi, gente, tudo bem? Ó, celebridade é por conta de vocês, hein? Mas eu aceito o carinho e o convite, muito feliz, muito honrada de estar aqui e falar de um assunto que eu gosto muito. Pra quem não me conhece, muito prazer, a voz, não sei se chega aí com algum reconhecimento, mas meu nome é Luana Esteves, eu sou jornalista, apresento um programa aqui no Espírito Santo chamado Em Movimento, que tem o papel, a missão de valorizar o Estado. Cumpre muito bem. Cumpre bem? Opa, Fico feliz de saber, é por conta de vocês, mas a gente tá aqui pra falar dessa relação de pertencimento, essa relação de carinho com os espaços em que a gente ocupa, o lugar onde a gente mora. E aí você falou que você não ia falar mal de ninguém, mas você sabe que capixaba fala mal de si mesmo, né? É verdade. Então não sei se você vai cumprir muito bem com a sua promessa, não, porque a gente vai abordar isso aqui hoje também. E será que eu sou capixaba mesmo? Vixe! Vamos provar hoje, né, Regi? Eu não sou, né? Eu sou um carioca morando em Vitória. Você é capixaba, Renan? Sou capixaba, colatinense. E Lúcia? De Baixo Guandu, vizinho de Colatina ali. Olha só, eu também não sou capixaba não, tá? Você não é capixaba? Tanda! Eu sou baiana, mas eu moro no Espírito Santo há 15 anos. É capixaba de coração? Capixaba de coração, meu estadinho. Nossa, eu fico muito feliz, assim, de tá recebendo você, né, junto com a gente aqui, Luana. É um carinho mútuo. A gente nutre esse carinho pelo trabalho que você faz nas redes sociais, até mesmo na televisão, como você disse. Redi, quando eu falei com ela que eu tava convidando, nossa, vocês arrasam. Eu falei, mentira. É verdade. Olha o capixaba falando mal de si mesmo. Tá vendo? Ah, meu Deus. É o carente aí. Vamos lá. Como é que começou essa vontade, essa necessidade, esse assunto, esse tema dentro da nossa programação? Na Trilha fala sobre valorizar, incentivar, trazer essa responsabilidade de cada um para valorizar e, de certa forma, aumentar o turismo, aumentar as atividades outdoor. Como que a gente pode fazer para que nós consigamos valorizar onde nós estamos? Nós vamos tecer muitos elogios a você, Luana, merecidos. Gente, que isso? É pra puxar saco. Eu vou falar a palavreada logo. Mas por entender que um trabalho desse é muito importante. Querendo ou não, por mais que você faça dentro da descontração, na brincadeira, entre aspas, né? É um trabalho. Porque o capixaba tem a fama de ser rabugento. O capixaba tem a fama de muitas coisas. E que nós aqui no Na Trilha também trabalhamos contra isso. Oh, sim, o capixaba ele não é tudo isso, não. O capixaba vem melhorando, eu acho, tá? Eu sou muito, positiva. Você não tá ajudando muito aí. Não, são pessoas e programas bem legais, boa, né? Como o Em Movimento, por exemplo, que mudam um pouco essa imagem do capixaba. Você vê, leva a gente pra outra cidade no interior, que muita gente nem conhece. Mas é esse nem conhece, é aí que mora o perigo. Esse nem conhece, é esse não saber de si, não saber do lugar onde você vive, o lugar que te pertence, que te é, né? Acho que as pessoas não têm esse conhecimento e às vezes falta um pouco de interesse. Eu acho que
A gente faz no Envolvimento esse trabalho de levar o programa, já tem 20 anos, Sim. Pensa aí. Enfim, o Estado mostrar o Espírito Santo pro capixaba. Essa é a missão do Envolvimento, assim, sabe? Olha, isso aqui é o estado onde você mora. E apesar de ser um estado tão pequenininho, gente, o Espírito Santo é muito pequeno. Você pega 78 municípios comparado com 600 de Minas Gerais. Então, tipo, mais de 600, eu acho, né? Então, o Espírito Santo é um estado muito pequeno e que, assim, por que a gente não conhece esse estado, sabe? Sim. Claro que existem exceções, igual você falou, acho que cada vez também que eu vou conhecendo, que eu vou viajando pro interior e vendo as iniciativas, os projetos, as pessoas que movimentam tudo isso, tem muita gente apaixonada, muita gente que veste a camisa, mas parece que essas pessoas não conseguem desconstruir alguns estereótipos, que eu acho que é aí que mora o problema. Porque quando a gente se compara, né, e tem muito isso de comparação, o Espírito Santo tem muito isso por estar geograficamente numa posição aí, né, entre Rio de Janeiro e Bahia, que são duas potências históricas, turísticas, né, e que vêm com as suas trajetórias aí. E o Espírito Santo, muita gente entende como o primo feio do Sudeste. Tem gente que nem sabe que o Espírito Santo fica no Sudeste, sabe? Verdade. Assim, o que eu escuto de pessoas de outros estados, esses dias eu tava voltando da Bahia, eu encontrei um casal. E aí, qual que é o lance? Esse casal, eles estavam viajando, né, pelo Brasil. Mas aí, uma curiosidade, né, que esse casal tava viajando pelo Brasil. Eles são de São Paulo. E aí, começaram a trilhar, né, do interior de São Paulo e tal. Aí falaram pra eles assim, não, saindo ali do Rio de Janeiro, vocês vão reto até a Bahia. Tipo assim, aí, vão reto até a Bahia. Pega 101 e vai embora. E vai embora, tipo, pula o Espírito Santo, né? Usaram esse termo, pula o Espírito Santo. E aí eles falaram, não, ficaram curiosos com esse conselho e olharam o mapa e falaram, não, tem um negócio aqui. Gente. E aí eles foram entender e se interessar, e eles estão aqui há meses. Porque são muitas coisas que eles encontraram. Eles ficaram, assim, surpresos. Eles relatando isso com uma expressão de surpresa. E, tipo, como assim as pessoas falaram isso pra gente, sabe? Então, eu acho que sim, lá fora, a gente não tem essa... Não, as pessoas não reconhecem a potência toda que a gente tem. E a minha teoria é porque aqui dentro a gente não reconhece, sabe? Eu acho que o turismo, ele só existe de dentro pra fora. Se você vai numa cidade e as pessoas não entendem que aquilo é importante, não entendem que aquilo... tem uma força, né, para aquele ambiente, isso não vai repercutir lá fora. É forçado demais, sabe? É igual o ovo. O ovo, né, pra vida acontecer, tem que ir de dentro pra fora. Tem jeito, gente. Então, eu acho que falta um pouquinho, sim, disso. E acho que é esse conhecer a própria história. Eu acho que é um pouco disso. E na história, a gente tem várias respostas também pra essa falta de interesse, talvez, sabe? Sim, a falta de identidade própria, né? Então, e identidade é uma coisa que a gente defende muito no Envolvimento, é porque o tempo todo, as coisas, quando eu escuto essa negativa sobre o Espírito Santo, é muito assim, mas o capixaba não tem cultura, o capixaba não tem sotaque, o capixaba não tem identidade. Essa negação, aí eu falo, aqui tem uma cultura da não cultura, isso é cultura. Tá porque isso é só de você negar que ela não existe, você já tá perpetuando uma cultura, você não sabe? fala tão mal do seu estado quanto eu falo mal do meu. É isso, né? Mas da onde vem isso? Isso eu acho super curioso a gente avaliar, porque muitas pessoas esquecem. O Espírito Santo, e ele é incrível por isso, a beleza dele e a potência dele tá justamente onde as pessoas enxergam o problema, que é na diversidade. A gente não tem uma única identidade. A gente é um estado diverso. Eu falo a gente porque eu me apropriei desse estado também. Se você olha para a história, por conta da imigração, a gente tem aqui o quê? Os povos, primeiro os povos originários, né? Os indígenas. Aí você tem a cultura que chegou depois com os povos africanos. Você tem a cultura dos portugueses. E depois com os imigrantes, que não foi só um povo. Sim. É imigrante italiano, alemão, pomerano, holandês. É muita gente. E num território tão pequenininho, acho que é muito comum quando você tá num lugar que você não conhece ninguém, aí você vê alguém que parece você se junta com aquela pessoa. Sim, então a identificação, né? As pessoas se identificam, então elas se fecham naqueles grupos, assim. Eu percebo que isso é uma característica quando a gente no Envolvimento viaja o Espírito Santo inteiro, e é uma característica de ser um povo, não é que ele é fechado pro mundo, ele só tá ali acolhido e confortável no seu próprio canto, sabe? Assim, quando a gente olha para os povos, e isso não é certo nem errado, mas é uma característica, sabe? É um povo ainda com uma história de muito trabalho, né? Tá na bandeira do Espírito Santo, trabalho com fio. E é um trabalho também que por muito tempo foi voltado para a terra, né? Pra agricultura. O Espírito Santo é um estado rural. Se você vai para o interior, a força, né, do Espírito Santo tá no agronegócio, tá no agroturismo. É um estado rural.
Vocês conhecem Afonso Cláudio? Sim. Sim. Tô falando demais, gente? Vocês Não, não. Pô, uma coisa aqui, eu tô meio que semi-arrependido de ter chamado a Luana Ai, meu pra Deus. gravar o bate-volta. Também tô achando. Eu acho que a gente pode fazer um bate-volta parte 1 e parte 2. Também acho. Ai, Poxa, gente, tô falando sabe por demais. quê? Não. É um conteúdo tão rico, Luana. É um conteúdo tão bacana. E a gente percebe essa paixão pelo Espírito Santo que você tem e você defende com unhas e dentes, sabe? É disso que a gente precisa. Mas que não somente para o Espírito Santo, mas onde quer que o ouvinte esteja. Nós gravamos um episódio recentemente falando sobre como desenvolver uma atividade na sua região. E usamos como exemplo a canoa havaiana, que é desenvolvida aqui no Espírito Santo. E tem um dos maiores clubes e mais fortes clubes do Brasil. Olha, isso eu não sabia. Tá vendo? Ó. E aí trouxemos os representantes para conversar sobre o assunto e mostrar, olha, o que nós fizemos foi isso, o que foi feito foi isso, dessa maneira aqui. E aí o recado final foi, gente, olha só, não precisa ser a canoa havaiana, pode ser o mountain bike, pode ser o trekking, qualquer coisa. Se você seguir parte desses passos ou tomar como exemplo isso que foi realizado, você pode fazer isso na sua região também. E é isso que precisa. E chegamos à conclusão que, na verdade, o que falta é gente para pegar o boi pelo chifre. E aí, às vezes, um comentário mal posto pode desmotivar alguém. Então, o nosso papel hoje aqui é motivar essas pessoas a valorizar onde elas estão. Lindo isso. E é basicamente necessário. isso. Precisa muito disso. Precisa muito. E o Redi, eu tô vendo que o Redi tá se mexendo muito ali pra falar. O que é que você quer falar, Redi? Não, muito pelo contrário. Eu acho que eu vou falar menos e ouvir mais. Redi, você vai dormir hoje, Redi? Não, com então tá certeza bom. não. Não pode falar pros ouvintes que eu durmo em gravação. Acabei de descobrir essa informação, não sei se é verdade. É verdade. Mas, Luana, eu não conheço Afonso Cláudio do ponto de vista que você vai trazer pra gente. Diz aí. Pra quem gosta de aventura, né? Sim. Com certeza já ouviu falar. É um lugar lindíssimo. Já escalamos lá. Já escalaram lá? Já. Vocês conhecem o Itamar? Sim. Então é dele que eu vou Tamo falar. em casa. Então, tamo em casa. Eu fiquei encantada, eu chorei, me emocionei de verdade. Qual que é a história dele? Que eu acho que o exemplo dele, assim como o outro que eu vou dar parecido em Santa Maria de Itibá, reflete muito essa coisa do interior do Espírito Santo quando a gente fala de turismo. Pomerano é um povo muito ligado à terra. E, inclusive, a gente tem aqui no Espírito Santo, em Santa Maria de Itibá, a maior colônia de pomeranos do Brasil. Tem uma outra só no sul do país. E é uma cultura de muito trabalho. E aí, qual que é o lance? A família pomerana, pessoal muito cuidando da terra, de não sei o que, né? E aí o Itamar, a frase que ele me falou que me emocionou muito, que ele falou assim: eu aprendi, Luana, com as pessoas que vinham pra cá, porque a pousada dele, a casa dele, fica nos pés dos Três Pontões, que é um cenário incrível. Ele falou que ele aprendeu com as pessoas que iam de fora, ele aprendeu a ver o sol se pôr, que antes ele só via o sol se esconder. Tipo assim, eu achei isso tão bonito, é de uma poesia, sabe? Porque ele aprendeu a admirar uma coisa que ele via todo dia com um olhar diferente, sabe? É a mesma coisa que eu ouvi de um outro pomerano lá em Santa Maria de Itibá, que também trabalhou a vida inteira com agricultura. Quando ele começou a construir um mirante lá na propriedade dele, tem uma vista incrível, dá pra você ver até o Pico da Bandeira, um lugar maravilhoso. E ele falou assim, eu tirei o olho da terra e olhei pra frente. Sabe? Porque eu acho que é um pouco disso, assim, eu até repito de falar, porque eu acho que é bonito ver esse processo de dentro pra fora, das pessoas perceberem a beleza de onde elas estão. Sabe? Eu acho que esse encantamento com o Estado, que é o que a gente tem que aguçar nas pessoas, mas é um processo muito individual. Só que às vezes precisa dar umas cutucadas, igual o Itamar precisou, que alguém que estava indo ali chegasse, se encantasse e falasse, nossa, isso aqui é maravilhoso. Igual todo capixaba faz, quando vem alguém de fora e fala, gente, vocês têm isso daqui. Aí todo mundo fica se gabando, né? Quando alguém fala, tipo, nossa, é verdade. E olha, eu vou trazer um outro exemplo aqui. Nós temos o costume de sair pro mato, ir pro interior. Mas um hábito comum que muita gente tem quando tá na trilha, né, de dentro do carro, ou tá passando por alguém, oba, ei, oi, você tá cumprimentando as pessoas. E uma vez, uma pessoa que tava comigo falou assim, Renan, muito legal isso aí que você tá fazendo. Só que quando você fizer isso a próxima vez, olha pra pessoa. Aquilo ali me deu um tapa de luva, eu falei, cara, olha como são simples as coisas e a gente não presta atenção. E daquele dia em diante, isso tem uns 8 anos. Então, assim, são coisas simples. Às vezes, de tão óbvio, a gente não presta atenção. E o óbvio precisa ser dito. A gente tem começado a pagar mais isso aqui. Mas eu acho que também é um exercício... É muito difícil fazer esse exercício, sabe, Renan? Porque às vezes, em relação ao turismo, assim, o capixaba se reconhecer na beleza que é tudo isso, porque é aquela frase, quem tá na ilha não vê a ilha. Uma outra experiência que eu vou relatar pra vocês é quando a gente faz as viagens para Em Movimento, né, pra
falar sobre uma cidade, que a gente estava com um projeto em movimento, viaja pelos 78 municípios. Então, a cada reportagem era um município diferente. Aí teve uma cidadezinha do interior que eu escutei essa. Não vou revelar a identidade nem a cidade. Mas eu liguei para a Secretaria de Turismo, né? Pedindo algumas orientações, se eles tinham para indicar pra gente alguns personagens da cidade, coisas que não poderiam faltar. A mulher falou assim, o que vocês vão vir fazer aqui? Ah, meu Deus. Aqui não tem nada, não. Aí eu... Peraí, do Certeza Google. Certeza que foi cachoeira. Tô zoando. Não, é uma cidade muito pequenininha. Aí eu fui no Google e falei, mas tem uma pedra assim, assado, que tem uma lenda. Ah, mas é só uma lenda. Mas é só uma pedra. Mas eu acho que é isso. E eu não culpo essa pessoa, ela não tá errada. Conduru tá na moda agora. Conduru tá na moda. Mas não é Conduru. Mas assim, eu não culpo essa pessoa. Ela não tá errada porque talvez ela não tenha tido a oportunidade de sair dali e ver que Pedra Azul, aqui no estado, é só uma pedra, mas é a Pedra Azul. Mas é a pedra, gente. Então, em torno de uma pedra, em torno de uma história, as histórias se criam, gente. Um lugar turístico, às vezes, movimenta o mundo por uma lenda. É isso que eu ia dizer. Às vezes a lenda é mais interessante do que a realidade, né? Exatamente. Então, assim, o quanto as pessoas alimentam aquilo. Acho que o trabalhar com o turismo, a gente trabalha com inspiração, com expectativa, né? A gente tá... É o lúdico também. Você vai... envolvendo a pessoa a querer visitar um lugar pela história que a gente conta desse lugar. Então, que história você conta do seu lugar? Sabe, eu acho que isso é uma boa pergunta, assim, porque muita gente fala, o turismo do Espírito Santo não é bom, mas que história você está contando do Espírito Santo para que as pessoas gostem do Espírito Santo e essa cadeia continue andando? Porque aí cai sempre na história, o ovo ou a galinha. Ah, porque o governo não investe, aí não vem turista. Ah, porque não vem turista, aí o governo... Entendeu? Então vira essa ovo ou a galinha que não sai do lugar. Então, acho que a gente tem que parar de terceirizar as culpas, Exatamente. sabe? E assumir mesmo essa responsabilidade, perceber e de reconhecer. É uma coisa diferente você falar, o Espírito Santo não tem cultura. Ou você dizer, eu não conheço a cultura do Espírito Santo. Acho que as pessoas têm que ser honestas quando elas falam de um outro lugar e de um lugar que às vezes elas não têm propriedade para falar. Ou têm e não visitam a memória, que às vezes é uma coisa tão simples. O fato de você falar, lá na minha cidade a gente tem o hábito de depois do almoço, encontra todo mundo ali na pracinha. Fora de pandemia, né? Encontra todo mundo ali na pracinha e canta rap. Isso é cultural da sua cidade. Lógico. Isso é uma marca da sua cidade, sabe? Isso não é nada, mas é tudo. São essas pequenas células que vão fazendo a diferença no corpo, né? Isso. E eu não vou longe, não. Às vezes você não valoriza o bairro em que você mora. Sim, e os bairros têm histórias incríveis, Exatamente. sabe? É onde tá o coração ali da sua vida. E uma coisa que é incrível, né? Esses dias eu tava pensando muito nessa coisa, o seu lugar, né? Valorizar o seu lugar. Porque o que o seu lugar diz de você? Quando você conhece alguém, todo mundo te pergunta, de onde você é? Onde você mora? O seu lugar, ele te denuncia. Do bairro que você mora, a cidade que você mora, o estado que você mora, a pessoa já tem um julgamento daquele lugar, entende? Então, se eu falar, eu vim da Bahia. Então você é assim, você é assado, você é assim. Você é assim, você né? é de tal lugar. Então as pessoas têm... O lugar tem um julgamento. Isso é natural, isso não tá certo nem errado. Acontece. O lugar da gente, ele tem um peso na nossa história. E se a gente não se dá conta disso, a gente... não conta a nossa história. E contar a nossa história é viver, é interagir, é trocar, é aprender, é crescer, sabe? Quantos lugares não ficaram famosos, tipo, por músicas de compositores brasileiros? Sei lá, passar uma tarde em Itapuã. Gente, não sei lá onde é Itapuã, mas eu quero ir pra esse lugar. Exatamente. Sabe? Eu quero tomar um água de coco, entendeu? Então, eu acho que é isso. E a arte tem esse poder também. A gente tem aqui no Espírito Santo compositores, músicos até contemporâneos, assim, a galera nova. Tem a Luísa Boé, que fez uma música sobre Vitória recente, coisa linda. Então, eu acho que a gente também consumir essas músicas e nos identificarmos ali, sabe? Nesses cantinhos. Poxa, ela fala de Camburi. Eu conheço Camburi, sabe? Então, trazer essas memórias afetivas e ver a importância nisso. Né? Pois é. Luana, cortando agora. Topa gravar um segundo programa? Como é que tá seu tempo? Tô de boa. Bora. Continua no próximo episódio. Aí no segundo programa a gente vai falar sobre o que nós podemos fazer para começar a, entre aspas, batalhar contra essa desinformação. Eu tô aqui inquieta porque a gente, com essa pandemia, a gente tá meio limitado ao nosso quadrado, né? Em casa, vamos dizer assim. No máximo do trabalho para casa, casa pro trabalho e etc. Eu
na pandemia, eu descobri uma cidade que eu tô atazanando o Redi aqui e vou aproveitar, vou atazanar aqui em público pra poder o povo me ajudar. Hashtag ajuda a Lúcia a fazer essa trilha. Peraí. Hashtag ajuda a Lúcia a fazer essa trilha. Tá. Agora, qual trilha, gente? O tamanho Luana, a gente, além do Na Trilha, né, a gente tem o nosso grupinho de montanhismo, né? Então, assim, normalmente sou eu que tenho as ideias, né? Não pode falar palavrão, né? As ideias mais criativas, né? E a Lúcia é a nossa executora. E dessa vez ela tá, assim, insistindo... Inverteu o papel. Né? Tá insistindo pra eu montar a logística pra um lugar que eu nem conheço, Que né? eu vi, sabe aonde? Você não vai acreditar. No Netflix. Não Netflix. Não, eu tô curiosa, mas eu duvido que não tenha um programa sobre esse lugar no Em Movimento. Pode ser. O programa é o Terra Brasil. Eu falei, gente... Alto Pontões, já tá Mimoso trazendo a do indicação? Sul. Eu nunca ouvi falar nesses altos pontões. Eu conheço outros pontões, esse não. Conheço 3 pontões, 5 pontões. Falei, assisti o documentário inteiro. Falei, eu quero fazer essa trilha. Sei lá quando. Mas a trilha não é fácil, não. É uma trilha difícil. Não, Lu, estou falando do tempo do documentário. Eu não lembro. Tem tempo que eu assisti. Foi na pandemia, o ano passado. Aí... Pandemia parte 1. Pandemia parte 1. Pandemia parte 1. Eu falei, Redi, a gente precisa fazer essa trilha, Redi. É difícil. É tipo a trilha de Pedra Menina, que foi difícil pra caramba. Muito íngreme, etc, etc. E aí, Redi? Vamos fazer essa trilha? Mimoso do Sul. Você não falou qual que é a trilha? Mimoso do Sul. Não, a trilha, os altos pontões em Mimoso do Sul. A trilha Altos Pontões Mimoso do Sul. É uma pedra bem parecida com a de Afonso Cláudio. Vamos ver o que vai acontecer primeiro, hein? Uma foto do Redi lá do cume ou uma matéria do movimento. Ixi. Mas o Diego, é porque não só eu, repórter, né? O Diego que foi pra Mimoso e ele citou essa pedra. Ele não sumiu, gente. Então perdeu então, Lúcia. Podem me convidar que eu vou com vocês, tá? Peraí, Lúcia, como assim? Se o Redi não me leva em movimento, me leva, tenho certeza. Mas em movimento não tá muito movimentado, porque ele não tá podendo viajar. É verdade. Hashtag fica em casa. Tem que fazer movimento em casa. Qual que é a tag lá? Hashtag ajuda a Lúcia a fazer a trilha no pontão. Como é que é? Eita, hashtag grande. Porque ela é mestra nisso. É long tag, né? Long tag. Não, gente, não. A hashtag só me ajuda a fazer essa trilha no Alto Pontões. Só isso. Não, peraí, agora é a segunda hashtag. Hashtag se me ajuda, como é que é? Agora só me ajuda. Me mira, mas me erra, tá? Hashtag também isso? Hashtag me mira, mas me erra. Estamos fugindo da pauta. Ô, editor, anota aí. Ô, Redi, não sei se você vai lembrar, claro que lembra, né? Da Fabiane Marcondes. Do Rio, não é? Que gravou com a gente. Gravou com a gente aqui no nosso estúdio. Ela esteve aqui no Espírito Santo, ela trouxe os pais dela. Ela estava pela segunda vez aqui no estado e trouxe os pais para fazer o caminho dos Passos de Anchieta e adorou e tal. E nós falamos, poxa, já que você tá aqui, vem cá, vamos gravar. E ela ficou felicíssima, veio até com a camisa do Na Trilha. Ai, que legal. E ficou... Nós ficamos mais emocionados que ela, né? Mas aí chegou aqui e durante a conversa nós tivemos uma surpresa muito agradável. Porque a gente quer saber a história da pessoa, né? Como é que é a sua vida, como é que é, etc. E você veio aqui pro Espírito Santo e o que você vai fazer aqui? Qual foi o motivo que te levou a vir pra cá? Ela falou, não, foi ouvindo Na Trilha. De tanto vocês falarem, eu quis conhecer. E a primeira vez que eu vim, eu tive uma experiência não tão legal, mas eu quis voltar. E na segunda vez ela veio e trouxe os pais. E aqui eu não sabia daquela informação. E então eu fiquei assim, poxa, Redi, ela veio aqui, é a segunda vez que ela vem. E ela quase não participa, inclusive um beijo, Fabi, você que tá ouvindo a gente, tenho certeza. Ela quase não participa mais ali do grupo, falando, etc. Mas a nossa mensagem tá chegando. Quantos ouvintes que existem que podem ter realizado alguma atividade porque nós incentivamos? Não de vir para o Espírito Santo, mas de repente ir nadar, ir caminhar na trilha, fazer alguma atividade por uma certa influência nossa. Nosso ouvinte da Irlanda, né, o João Binda, voltou. já tá querendo escalar, né? Já tá querendo escalar e remar também, né? Teve um ouvinte também lá no Acre, o Petros, que ele falou que ele não tinha se ligado que para remar não necessariamente precisava nadar. Então ele comprou um colete e falou, poxa, graças a vocês agora eu posso ir remar e posso ir pro mar. Ai, que legal, sem ter esse medo. Então a gente precisa ter essa responsabilidade e esse cuidado de transmitir a melhor informação possível. E essa é a nossa vontade, né? E vocês fazem isso?
Obrigado. Olha aí, começou. Olha aí. Olha o retorno aí. A gente não tá acostumado com isso ao vivo, não. Ai, gente, mas ó. Enrubesci agora. Os cabelos brancos do Redinho ficaram vermelhos. Mas eu acho que é isso. Eu acho que essas iniciativas, acho que você falou uma palavra muito boa, né? Que é essa responsabilidade. Sim. De você saber o que você fala, isso gera impacto, sabe? E que seja um impacto com uma boa intenção. Eu acredito muito nesse poder dessa palavra, a intenção. A gente tendo a intenção, do jeito que for, todos nós somos influenciadores e vocês têm essa possibilidade de fazer isso com o alcance que vocês têm de chegar em vários cantos do mundo. Aí tem gente de outros países ouvindo a gente e que podem agora conhecer também um pouquinho daqui de dentro, né? Da realidade de dentro, que às vezes as pessoas conhecem de fora de um lugar, de um espaço, vocês dão dicas. Verdade. Então eu acho que todos somos influenciadores, vocês têm esse alcance legal. Então, que bom que tem gente se afetando por isso e mudando pequenos hábitos. Às vezes é uma coisa pequenininha, gente. É isso que você falou, né? Às vezes é só uma informação. Pô, eu posso colocar um colete e remando, tá de boa. É isso e aí. muda tanto. E quanto esse cara não deve ter ganhado de autoestima, de Exato. fazer um exercício, uma atividade gostosa. Quantas pessoas será que ele levou com ele? Exato. E Então, olha isso é potente, sabe? Mais potente que isso, Lúcia, é o relógio agindo contra a gente, né? Como é que a gente pode fazer, né? Temos alternativa pra isso. O tempo é o mesmo para todos, né, Lúcia? Não importa o que você faça, o tempo ele é o mesmo pra todo mundo. Se você disser pra mim que vai ficar a cada 1 segundo vai estalar o dedo, então no final do dia você só vai conseguir instalar a quantidade de segundos que existe naquele dia, não mais e nem menos. Pra mim, as coisas funcionam um pouco diferente. Eu esqueço, então, do tempo. E aí... Você não esquece do tempo. Aí ela vai na igreja num casamento no dia errado. Tem essa também. Assim como o tempo foi... meu Deus, avassalador com a gente. Essa hora passou voando, essa meia hora que a gente tem aqui com a Luana. Nós vamos fazer algo inédito nessa programação, nesse programa, que é convidar a Luana a continuar esse assunto daqui a pouco. Maravilha, bora, Aceita, gente, falar. Luana. Eu adoro falar, gente. O tempo eu também não vejo passar, tô que nem a luz, então tá tudo certo. Caramba. Ô, Luana, cadê o seu podcast, Luana? Ai, gente, conversa cadê? com o pessoal lá, conversa internamente lá. Poxa, precisa disso, algo valorizando esse turismo. E tá vendo, Lúcio? Olha só, não tô fomentando concorrência, eu tô fomentando a informação. Porque eu sei que isso vai chegar, isso vai girar. E isso pra mim é um trabalho bem feito. É fazer as coisas acontecerem. Quero trazer aqui também uma missão para nossa audiência. Nós queremos ouvir as melhores histórias que vocês têm. Com uma foto da sua cidade. Olha, gostei do desafio. Então, o que vai acontecer? Você vai mandar pra gente no nosso e-mail. Não, e-mail é coisa de velho, né? Olha só. Tá ultrapassado. Ai, gente, eu uso e-mail, para. Eu também. Então tá. natrilhapc@gmail.com, nosso e-mail. Você pode mandar pelo nosso e-mail. Você vai mandar uma foto da sua cidade, seja ela qual for. Não precisa ser você que tirou. Pelo Telegram também, né? Que facilita. Pode ser pelo Telegram, pode ser no né? direct via Instagram, @natrilhapc. Pode ser pelo Twitter, @natrilhapc. Pesquisa na Trilha PC em tudo quanto é lugar, qualquer rede social, que você vai nos encontrar. E nós queremos ouvir essas histórias. E nós queremos ler essas histórias. E essas histórias que forem mandadas pra gente, nós vamos pegar, nós vamos fazer uma seleção. E essas histórias nós vamos republicar na íntegra em nosso Instagram. Muito legal. Nós vamos publicar, Lúcia, não o que a gente está pesquisando, mas sim o ponto de vista de quem está enviando. E eu acho que isso que é o bacana. Gostei. Isso é muito bom. Porque isso vai valorizar o local, a região, a informação vai ser mandada e quem mandou vai se sentir privilegiado também. E principalmente quem vai mandar vai fazer o exercício de visitar mentalmente o seu lugar e buscar o afeto nisso. É isso que a gente quer. A gente quer fomentar essa boa informação. A gente teve aqui algumas participações no nosso grupo do Telegram, com os padrinhos na trilha, os financiadores do nosso programa. Várias histórias aqui falando a respeito do seu momento, né? Que a gente manda aqui em tempo que a gente tá gravando e eles mandam pra gente. Tem coisa bacana que foi mandada aqui, eu quero compartilhar no próximo programa. Combinado. Luana, obrigado. Tamo junto, eu tô esperando, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Espero no próximo. Daqui a pouco a gente continua com esse papo aqui. Eu sou Renan Cirilo Alves, @Recirilo das redes sociais. Lúcia, deixa também rapidinho suas redes sociais. @Lúcia Conrado Bebê. E até logo. Redi Siqueira. Tava dormindo. Calma, eu estava fazendo pesquisa. Redi Siqueira. Eu tô vendo aqui o negócio do Padrinho na Trilha tá bombando, né? Tá. Mas enfim, vamos acabar com esse programa.
Novela, vamos continuar, vamos dar um tempo aqui. Mas vamos pro outro. Luana, deixa aí suas redes sociais e eu digo pra você, ouvinte, se você não está seguindo a Luana ainda, você está errado. Nossa, olha essa convocação, hein, gente? É Esteves Luana. É S, com S também no final, Luana com 2 N's. Dificultei? Não sei, mas é Esteves Luana. Então, vamos lá, Esteves Luana, ponto. Não, sem ponto. Ué, gente. Esteves Luana, gente. @ Esteves Luana. Essa ponta é tipo só isso. Eu quero agradecer a sua participação, ouvinte, de estar com a gente aqui, tá mandando sua mensagem, mandando a sua colaboração. E a gente continua esse papo daqui a pouco. Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.